E aí, estamos aqui hoje falando com Karina Rodrigues, eu sou a Lilian Santos, especialista em carreira e desenvolvimento humano. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre alinhamento, pessoas e organização. Então, tem interesse nesse tema? Fica ligado aqui com a gente. Karina, bem-vinda. Obrigada, Lilian. Sejam bem-vindos a esse papo sobre gente e gestão. Eu sou Karina Rodrigues. Eu vim falar sobre um tema que talvez a gente veja no dia a dia, né, Lilian? Mas a gente não fala de forma objetiva e não enfrenta. O que é o Person Organization Fit ou PO Fit? É o alinhamento de valores, pessoa e organização, que muitas vezes a gente ignora na hora de fazer um processo seletivo, na hora de avaliar a sua satisfação dentro de uma empresa. Tá, eu acho bem legal esse é um tema fundamental quando a gente fala hoje sobre resultados, sobre performance, sobre propósito, sobre as pessoas estarem felizes trabalhando, estarem engajadas com aquilo que fazem. Mas eu acho que é bom a gente voltar um passo antes e explicar para quem está aqui assistindo, até para a gente ter esse alinhamento, sobre o que é a cultura organizacional, porque ainda tem gente que acha que cultura organizacional é aquilo que está escrito lá naquele quadro na entrada da empresa, onde tem lá missão, visão, valores, a cultura está escrita ali, e não é nada disso. Não, exatamente. A cultura é justamente construída através do comportamento das pessoas que fazem parte do ambiente organizacional. E você só consegue observar a cultura, identificar a cultura organizacional através desses comportamentos, das histórias, sim, dos valores, mas os valores compartilhados pelo grupo. Sim, então assim, a cultura, ela está muito ligada àquilo que a gente vivencia dentro de uma organização. Eu não preciso ter a cultura só escrita. O principal é como nós agimos, como nós pensamos. Tem empresas que nem tem nada disso escrito, mas tem uma cultura super forte. E daí que a gente tem que entender isso. Qual que é a cultura dessa empresa? Ou seja, como que as coisas funcionam de verdade lá no dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai ter empresas onde a cultura é mais agressiva na busca de resultados. A gente tem empresas que a cultura ela já vem mais aberta, mais compartilhada, com tudo sendo dividido, as decisões divididas. Tem empresas que elas são muito hierárquicas, então elas têm uma cultura ligada a processos, a hierarquia, né? Relacionamento, autorizações. Então, assim, tudo isso faz parte da cultura. Eu costumo brincar, eu faço um exemplo, assim, uma analogia que acho que fica mais fácil para entender, que é como a nossa casa, como o relacionamento que a gente tem dentro do nosso lar, né? Então, aquilo que você vivencia no dia a dia, né? As pessoas têm confiança, têm liberdade, né? Ajudam uns aos outros. Como que funcionam as coisas no dia a dia? Isso é a cultura. Aquela cena, né, que a gente faz no dia que recebe visita, que daí você recebeu visita em casa, a visita chegou e tá todo mundo sorrindo, isso é clima, isso é o momento do dia, diferente da cultura, né? Então, assim, só fazer essa diferenciação, então a cultura é exatamente sobre todas as questões, inclusive subjetivas, que a gente vivencia no dia a dia de uma organização. E a gente precisa entender se isso tá o quê? Alinhado com aquilo que a gente quer pra gente, como carreira. Eu costumo usar também de analogia que a cultura é a história, é o filme que faz, né, que constrói aquela empresa. E que o clima, ele é um retrato, é uma fotografia que você tira num determinado momento. Ou então também uma outra analogia, que o clima é o humor, que em determinado momento você está bem, não está, e que a cultura é a personalidade. Ótimo. Então, falando um pouco sobre cultura, realmente é importante a gente compreender o ambiente a qual a gente faz parte, observar os comportamentos. Outra definição que eu gosto de dizer é que cultura são as regras do jogo, como realmente funciona no dia a dia. E muitas vezes não são regras claras que estão lá no quadro de aviso, no site da empresa. É como, por exemplo, funciona numa empresa para você ser promovido. Outro dia eu estava conversando com uma cliente sobre isso. Ela estava dizendo que não compreendia por que não era promovida. E depois, se aprofundando melhor, conversando com as pessoas e observando comportamentos, ela entendeu que as promoções só eram dadas de acordo com as pessoas que se moviam para outros estados. Então, porque a empresa valorizava pessoas que não tinham relacionamento local e aí sim assumiam posições mais altas em outros estados, em outras unidades. Então você tem que entender como funcionam essas regras do jogo. É isso, e nem sempre está escrito, né? Então assim, é entender realmente como os bastidores funcionam. E daí, por que é interessante, então, por que é importante a
a gente trabalhar essa questão do PeoFit, ou seja, o alinhamento entre as pessoas e a organização. Quais os ganhos para a pessoa, quais os ganhos da empresa? Sim, é importante entender que cultura, ela faz parte desse ambiente, mas a gente está falando especificamente, quando a gente fala de alinhamento, são os valores, que é um pedaço da cultura. Então, quando a gente avalia a cultura, a gente consegue observar o que essa empresa valoriza e quais os comportamentos são tidos como modelos ou realmente as pessoas reforçam e realmente acabam tomando como uma pessoa de referência, certo? Então, quando você está num ambiente em que determinados valores, determinados comportamentos são reforçados e que vão contra aquilo que você acredita, valores pessoais, realmente traz todo um processo de insatisfação, de sofrimento, né, de falta de identidade, de pertencimento àquele ambiente. E é sobre isso que a gente precisa falar, né? Isso é importante porque assim, eu recebo muitos clientes que vêm para fazer análise de carreira, que eles estão insatisfeitos com o trabalho, que eles vêm ali às vezes até adoecendo por conta do trabalho e eles acham que eles precisam fazer uma mudança gigante, que eles não servem mais para trabalhar naquilo, ou será que eu escolhi a profissão errada? E muitas vezes é simples e puramente porque eles estão no ambiente errado, ou seja, eles têm esse desalinhamento. Por conta disso, eles começam a questionar tudo aquilo que eles fizeram até hoje, todos os seus conhecimentos, estudos, resultados, acham que não servem mais para aquilo e não. Às vezes é só uma mudança realmente de ambiente. Então, por exemplo, um engenheiro, ele pode trabalhar realmente em qualquer empresa para qualquer vaga de engenheiro, mas existem algumas empresas, alguns ambientes que eu vou ter esse alinhamento e por conta disso, eu vou conseguir ter melhor performance, melhor satisfação. E existem outras empresas que eu não vou ter esse alinhamento e isso vai me gerar frustração, dificuldade, insatisfação, que às vezes no curto prazo, no momento inicial, eu não percebo, mas que no longo prazo isso vai influenciar. E para as empresas, não tem jeito, né? Gente feliz é mais produtiva, gente feliz é mais saudável, gente feliz trabalha melhor. Então, quando a gente quer falar sobre engajamento, sobre clima, né, que clima é o resultado da cultura bem aplicada, a gente consegue, através desse alinhamento PeoFit, também trazer essas pessoas muito mais felizes e produtivas. Sim. Então, não adianta contratar qualquer pessoa se ela não tem alinhamento com a sua empresa. A gente precisa que as pessoas queiram trabalhar e não apenas que a gente as empurre. E cada vez mais as empresas, os RHs, têm usado o alinhamento de valores nos processos seletivos, inclusive para avaliar se realmente existe esse fit entre os valores pessoais da empresa, da pessoa, com os valores da empresa. E isso é fundamental para garantir uma boa adaptação, né, e uma boa integração desse ambiente. Que é isso realmente vai causar engajamento, identidade, pertencimento e satisfação. Isso tudo reverte o que para a empresa? A produtividade, maior realmente comprometimento, engajamento nas entregas. Então realmente é uma relação ganha-ganha. Tá. Por isso que o alinhamento pessoa-organização é muito importante e deve ser pauta de todos os profissionais de RH. Tá, a gente indo aqui para o finalzinho do nosso vídeo, deixa eu fazer uma última pergunta. Muitas vezes a gente tem nas empresas ambientes tóxicos, pessoas que não estão ali habituadas àquele trabalho, àquela liderança, àquela gestão. E isso também tem muito a ver com essa questão do PeoFit, né? Por que as pessoas não se movem? Por que as pessoas aceitam isso? Isso eu observo bastante, que as pessoas elas têm uma relação muito forte em relação ao medo de perderem os seus empregos. Ou porque elas não trabalham a sua empregabilidade, ou porque elas têm um receio do que está por vir, né? Criam relações que acabam tendo, porque a gente acaba até observando pessoas que criam relações abusivas nos seus relacionamentos pessoais e acabam aceitando. Isso está muito associado à autoconfiança, né, Lívia? Então, você realmente trabalhar a sua autoconfiança e definir quais são os seus valores que são inegociáveis e que você não vai aceitar, seja em qualquer relacionamento e principalmente no ambiente de trabalho. Pessoal, é isso? Brigadíssimo para quem assistiu, para quem acompanhou. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, pode escrever, seja aqui ou inbox. E ficamos aqui à disposição. Em breve a gente volta com mais algum conteúdo. Brigadíssima, Karina. Nada, obrigada.